Então, boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos dar sequência aqui então às nossas aulas, aos nossos vídeos, esses vídeos extras aí que eu falei que eu ia produzir para vocês, tá? Então, hoje a gente vai fazer o quê? Aquele mesmo nosso fundo, aqui tá na totalidade do nosso fundo, temos aqui nossos 2,5 litros de fundo escuro, tá? Nós vamos fazer então agora um molho espanhol que vai se tornar depois um demi-glace. Por quê? Porque na realidade o molho espanhol, apesar de já ser bem saboroso, ele não é muito utilizado, né, no geral, né, nas preparações, certo? Então nós vamos fazer aí um demi-glace, que já é um molho bem mais clássico. Com certeza vocês já tinham escutado esse nome antes mesmo de começar a fazer gastronomia. Então desses 2,5 litros que nós temos aqui, por isso que é importante, se vocês forem fazer todos esses passo a passo, por isso que é importante vocês terminarem basicamente com 3 litros a 2,5 litros de fundo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Desses 2,5 litros que eu tenho aqui, eu vou utilizar 1,5 litro. Tá? Então vamos lá, podemos separar. 1 litro já deixar congelado, armazenado ali na geladeira, porque nós vamos fazer nosso jus com esse 1 litro, tá? E esse outro 1,5 litro nós vamos fazer o espanhol e o demi-glace, sendo que nós vamos agora utilizar 1 litro para fazer o espanhol e meio litro para fazer o demi-glace desse total de 1,5 litro. Tá? Então nós vamos separar, vamos dividir 1 litro para o espanhol e meio litro para o demi-glace e outro 1 litro para o jus. Tá? Então vamos lá, guarda 1 litro na geladeira, jus, vamos fazer depois, certo? Separa meio litro, deixa no ladinho ali para o demi-glace. Agora para o espanhol eu quero 1 litro de fundo, perfeito? Depois, mesmo procedimento, tá? Como assim, professor, mesmo procedimento? Porque você vai utilizar praticamente as mesmas coisas que você utilizou para fazer o fundo. Aqui, mirepoix, certo? Cebola, para 1 litro eu estou usando então 90 gramas de cebola, 45 de cenoura, 45 de folha de mostarda. Professor, folha de mostarda? Sim, folha de mostarda. Meu alho poró acabou, não tenho salsão, certo? Vou usar aqui talo de mostarda na realidade, né? Mostarda não é essa francesa que vocês conhecem, mostarda é a folha da mostarda, tá? Ela tem aí a mesma função do salsão e do alho poró. Substituo pelo que eu tenho aqui na minha horta, que eu tenho aqui em casa, certo? Vamos lá. Dando sequência aqui, vou precisar de gordura. Óleo, aqui estou usando azeite de oliva, pode ser manteiga, óleo de soja, não tem problema, porque eu preciso deglaciar esse meu mirepoix, né? Preciso molho escuro, então quero tanto dourar e depois deglaciar, preciso de gordura, tá? Depois aqui, manteiga e farinha, obviamente, né? Em mesmas proporções, por quê? Porque aqui eu vou fazer um roux. Esse já é o diferencial da nossa receita, né? Nós vamos começar a espessar esse molho espanhol. Esse molho espanhol já é um molho espessado, né? E ainda mais escuro, porque aqui nós vamos fazer um roux escuro. E aqui vai ser interessante que a gente vai conseguir passar por todas as etapas da construção do roux. Então, se eu vou fazer 1 litro de molho espanhol, eu vou utilizar para 1 litro 100 gramas de roux, 50 de manteiga, 50 de farinha. Aqui poderia ser até ser manteiga clarificada, tá? Melhor ainda. Como eu vou fazer esse roux, depois vocês vão ver, eu vou levar para a panela lá. Lembrando que vai ser um roux escuro, o roux escuro, o último estágio, né, do roux, então ele tem menos poder espessante, apenas 20%. Então ele vai espessar levemente esse nosso molho espanhol. E também para acompanhar esse nosso molho espanhol, outro sachê de épices, né? Alho, né? Folha bem novinha, essa aqui do louro, acabei de tirar. Folha de louro, tá? Tomilho, salsinha e aqui eu ainda não coloquei a pimenta, depois eu coloco a pimenta do reino aqui. E aqui um outro elemento que eu quero reforçar de aromático, uma folha ou folhas, né? Um talo de orégano folha larga, né? Isso aqui é um orégano, certo? Não é uma manjerona, não é um manjericão, não confundam, isso é um orégano, tá? Para quem não conhece, é orégano fresco. Só que esse aqui é o que a gente chama de orégano folha larga, porque tem essa folha mais larga, certo? Então também quero dar uma reforçada, já que é um molho de carne, gosto desse sabor de orégano nas carnes, então já quero dar uma reforçada. Veja que aqui então eu faço duas modificações do clássico, né? Uso o talo da mostarda e uso, né, o meu orégano folha larga. Vocês podem tanto fazer o clássico, quanto também podem usar aqui salsão ou alho poró, sem problema algum, tá?
Gente, vamos lá. Vou tentar aqui fazer com vocês o roux, certo? Com uma mão aqui e a outra segurando, tá? Vamos ver se eu consigo, porque em certo momento fica um pouquinho difícil, porque eu tenho que segurar aqui a alça da frigideira. Então vamos lá, minha manteiga e minha farinha aqui. Eu começo a mexer, a incorporar, certo? Essa manteiga com essa farinha, né? Então eu vou mexendo aqui. Isso é uma colher de pau, uma espátula de silicone, que é essa aqui que eu estou usando. Espátula que vocês tiverem aí, né? O ideal é que seja uma frigideira, mas pode ser uma panelinha também, não tem problema. Vocês conseguem fazer, né? Então meu fogo aqui está baixo, né? Mas é uma boca dupla, então ele é baixo para essa boca, né? Se eu quisesse mais baixo ainda, eu mudava e colocava nessa boquinha menor aqui ao lado, certo? Vamos lá. Não reparem esse fogão, deixa eu ver. Meu fogão está um pouco sujo, desde ontem não limpei. Vamos aqui, olha só, aqui agora a nossa farinha já incorporou, né, na nossa manteiga. E nós já temos aqui um roux branco, tá? Esse já é um estágio de roux branco. Se eu quisesse parar aqui, eu já teria o roux com maior poder de espessamento, né? Então, o nosso roux, ele vai continuar sendo roux branco até os primeiros 3 minutos aí de cocção. Nós estamos aqui a 1 minuto e meio, né, gravando. E aqui nosso roux já começa a se transformar. Veja que eu frequentemente estou mexendo, frequentemente incorporando, puxando a farinha que está na lateral. Continuo mexendo, certo? De maneira com que... Porque se eu deixar ele parado, ele vai o quê? Ele vai queimar, começar a queimar a farinha apenas, né, da parte que está colada com a frigideira, né? E até mesmo essa parte que ficou aqui nas laterais, ela começa a queimar primeiro. E não é isso que eu quero, tá? Então eu volto aqui quando ele tiver com um pouquinho começando o efeito de roux amarelo. Pessoal, voltando aqui, então praticamente 3 minutos já de fogo, tá? Olha só, deixa eu aproximar a câmera aqui para vocês. Olha só como a própria estrutura da farinha com a manteiga ela já mudou. Antes, no início, ela estava uma pasta bem homogênea, agora ela começa a parecer uma areia de praia bem granulada, né? Vejam que a própria estrutura começa a mudar. E o aroma, você começa a sentir um aroma de manteiga tostada, de amêndoas, né? Um aroma já bem presente. E a coloração da manteiga também, você vê que ela já começa a ficar um pouquinho turva, né? Ela perde um pouquinho do brilho e ela começa a ganhar um pouquinho de coloração, um pouquinho opaca, certo? E fica com essa aparência realmente bem granulada, que é o que vocês estão vendo aqui, né? A partir de agora você começa também a sentir esse aroma de amêndoas, né? Então aí de 3 a 5 minutos nós temos o nosso roux amarelo, tá? Volto com vocês quando a gente estiver nesse estágio do nosso roux marrom. Voltando aqui com vocês, reparem, olha só como agora o nosso roux começa a escurecer, né? Começa a ganhar realmente uma aparência marrom, né? Eu não sei se essa luz daqui ela ajuda ou atrapalha. Deixa eu ver, ó, se eu coloco aqui, ó, um pouco mais amarelado, você já começa a perceber, né? Olha, nunca pode parar de mexer, sempre mexendo, tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque é muito quente, então é fácil de se queimar, tá? Sempre vai ter um lado onde ele vai estar já mais marrom, ó, daí você tem que continuar misturando. Ele vai agora começar a perder aquela formação granulada que ele estava antes e vai ficar com uma aparência de areia de praia molhada mesmo, tá? Mas você percebe que ele começa a se esparramar, né, pela frigideira, você não consegue mais juntar, por exemplo, olha só, né, você junta, ele começa a se espalhar por toda a frigideira, né? Agora já está escurecendo bastante, chegou num ponto ideal de roux marrom, mesmo não sendo esse o que a gente quer, né? Então vamos deixar mais um pouquinho aqui ainda, volto com vocês já no final. Então aqui a nossa última etapa, olha só como o nosso roux já está bem, né, escuro, como ele ganhou bastante cor. Qual que é o importante aqui então? O importante é, eu vou parar, né, já deu o nosso tempo, já deu basicamente 8 minutos aqui de cocção, olha só como ele fica, né, essa aparência realmente de areia de praia molhada. Eu vou parar e vou rapidamente mudar de recipiente, porque senão ele continua, a frigideira está muito quente, ela continua aqui cozinhando esse nosso roux. E a gente quer agora interromper essa cocção. Só o nosso roux pronto, nosso roux escuro pronto então, vejam, olha só como está a consistência dele, agora que eu tirei do fogo, né? Ó,
Aqui, vocês podem comparar a cor, né, com o branco aqui do lado. De novo, reforço, cuidado, é muito quente, queimadura de roux realmente não é algo muito agradável. Na realidade, nenhuma é, mas queimadura de caramelo, queimadura de roux, realmente é algo bem complicado. Então, nosso roux pronto, agora a nossa mise en place fica completinha. Roux pronto, aqui nosso mirepoix, nosso óleo para saltear o mirepoix e nosso sachê d'épices e nosso fundo está aqui. Vamos fazer o que agora? Vamos, então, escurecer esse nosso mirepoix. Pessoal, dando continuidade ao nosso molho espanhol, depois do nosso roux pronto, então vamos saltear aí esse nosso, saltear não, né? Vamos selar e escurecer esse nosso mirepoix. Então, panela bem quente, certo? Depois vamos ao nosso azeite de oliva, nossa gordura, tá? Um pouco de gordura. E agora vamos ao nosso mirepoix, né? Adicionando primeiro a cebola e depois, deixa eu ver se consigo pegar com uma mão aqui para ficar mais fácil. Aí, ó, a cenoura e agora depois a gente lá no finalzinho a gente vai colocar os talos de mostarda. Tá? Vamos lá. Então, reparem minha panelinha de ferro aí, já bem usada, né? Castigada pelos anos. Eu laço pão nessa panela, então ela tá bem judiada do forno também. Quase mais de 10 anos de uso. Tá? E aqui então, vou até baixar um pouco o fogo para não queimar. Né? Começo sempre a deglaciar meu mirepoix, mesmo processo do mirepoix anterior. Né? Quero meu mirepoix escuro para soltar aroma, soltar sabor e soltar cor. Né? Mesmo processo anterior. Aí, uma chamada de atenção para a gente aí que eu esqueci de mencionar, é que aqui nós vamos fazer um pinçage também, né? E lá na nossa mise en place eu esqueci de falar sobre o tomate pinçagem. Nós vamos fazer uma pinçagem aqui também, só que aqui uma pinçagem só nesse mirepoix, tá? Então, vamos continuar selando. Eu volto aí na hora que eu for colocar o talo de mostarda. Então, pessoal, voltando aqui, olha só, já estou com minha cebola e minha cenoura bem caramelizada, quase na hora de entrar, quase 3 minutos depois, na hora de entrar aí com os meus talos de mostarda, né? Uma questão importante é que agora, enquanto eu estava dourando, eu já estou com o meu 1 litro de fundo aqui ao lado, né? Esquentando. Por que eu estou esquentando o meu fundo? Porque eu vou utilizar a regra básica do roux, né? Roux frio, líquido quente, né? Roux quente, líquido frio. Se eu estou esquentando meu fundo, significa que eu vou usar o meu roux frio, né? Por isso que eu fiz ele primeiro, certo? Vocês vão entender o porquê. Até porque particularmente eu gosto mais de usar o roux frio. Acho que ele incorpora melhor e a chance de empelotar é menor. Agora então está na hora de a gente colocar o nosso nosso talo de salsão, certo? Colocando aqui o nosso talo de salsão, que na realidade aqui é o nosso talo de mostarda, né? Mas olha só, se eu falasse para vocês que era salsão, vocês iam acreditar, hein? Ó, é bem parecido, né? Então, vamos selar mais um pouco aqui. Um pouquinho na temperatura, selar mais um pouquinho e daí vamos fazer o pinçagem, né? Nosso molho de tomate vai ficar aqui ao lado e aí a gente vai fazer nosso pinçagem. Volto então quando a gente for fazer o pinçagem. De novo aqui, pessoal, voltando, né? Praticamente uns 2 minutos depois, nossa panela aqui já está com bastante fundo caramelizado, né? Nossa cenoura bem caramelizada e a cebola principalmente. Vou fazer agora o pinçagem dessa nossa preparação. Então, colocando aqui mais ou menos uma colher de sopa aí de tomate. Vou colocar lá do lado, vou colocar aqui para vocês e vamos misturar. E de novo, né? Agora eu vou basicamente até realmente grudar no fundo aí da minha panela. Eu senti, né? Que eu não consigo mais tirar, que eu não consigo mais mexer, perfeito? Vamos lá. Continuo aqui mexendo. Vou voltar para vocês então quando tiver o nosso fundo aí bem caramelizado. Voltando aqui, gente, olha só. Nossa panela já bem caramelizada, nosso mirepoix bem caramelizado. O que eu vou fazer agora, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma concha daquele nosso fundo, tá? E vou deglaciar aqui essa nossa panela. Então, eu peguei uma concha daquele fundo e deglaciei a nossa panela para soltar todo aquele fundo, toda essa borda aqui, tá? E eu não quero que esse fundo aqui ele realmente evapore, tá? Eu não quero que ele solte.
certo? Eu quero que ele só realmente faça uma deglaçagem no nosso fundo. Desligo a panela e vou reservar esse nosso mirepoix. Pessoal, voltando aqui então, certo? Aqui nosso fundo está esquentando. Temos nossa panela deglaciada. Tá? Vejam que eu não lavei, né? Ela só está deglaciada. Aqui nosso mirepoix deglaciado. Vejam que nosso mirepoix está com esse diferencial, né? Porque tem um pouquinho do líquido aqui. Extremamente saboroso. Né? E aqui nosso roux com o sachê d'épices. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar nosso roux que está frio. Vamos colocar o roux na panela e aos poucos começar a colocar o caldo quente aqui na panela. Professor, por que você fez todos esses processos? Porque assim, tem gente que vai fazer, por exemplo, fazer o mirepoix, colocar o pinçage, colocar o fundo e entrar com o roux. Tudo dessa maneira. Eu particularmente não gosto de fazer assim, tá? Por quê? Porque normalmente a gente tem que mexer na hora que coloca o roux e quando está ali com o mirepoix, você acaba batendo na cenoura e daí vai desmanchando e vai soltando amido e vai soltando muita sujidade. Eu particularmente não gosto disso. E a chance de dar errado também é menor, né? Porque aqui a gente está fazendo pequenas quantidades. Vocês imaginam se a gente estivesse fazendo aqui, por exemplo, litros e litros de fundo, né? Por isso que eu gosto de fazer mais dentro desse processo, tá? Então aqui, gente, nosso roux na panela. Ligar a panela ligada e vou começar a colocar aos poucos o nosso caldo quente. Por que aos poucos? Porque eu quero primeiro temperar, lembra? Deixar em temperatura igual, incorporar essa nossa preparação, né? Sempre que com fouet, então aos poucos eu vou misturando esse nosso roux. Aqui sempre com fouet, é melhor que uma espátula, certo? Deixa eu incorporar bem essa primeira parte para depois eu entrar com mais um pouco de fundo. Olha aqui como ele já vai engrossando, né? Espessando bem. Eu vejo que não tem mais nenhuma, ainda tem algumas pelotas aqui de roux. Quero desmanchar todas elas, deixar bem incorporado. Agora sim eu vou entrar com todo? Não, ainda vou entrar com um pouco, mais umas 2 conchas desse roux e vou incorporando. Aqui eu estou fazendo um processo que eu não gosto muito, que é o quê? Ir colocando e mexendo. Eu gosto de estar mexendo enquanto eu estou colocando. Só que eu ainda não tenho 3 braços, né? Eu tenho que ficar fazendo assim para que eu consiga mostrar para vocês, certo? Vejam aqui como ele está incorporando, certo? Quando eu chegar na metade daquele meu líquido, aí eu coloco todo ele. Quando esse líquido que tiver nessa panela tiver uma textura semelhante àquela, aí sim eu coloco ela aqui. Isso é temperar, né? Deixar aí as duas estruturas parecidas em temperaturas, começarem diferente e depois terminarem as duas iguais, né? Certo? Agora, desculpa. Agora com as duas, né, bem parecidas, eu vou entrar aqui já com o restante do nosso fundo. Aí sim, agora o restante do nosso fundo, certo? E agora também vou entrar com o nosso mirepoix, tá? Então já aqui, bem incorporado, sem nada empelotado, né, eu volto com o nosso mirepoix. Então, pessoal, aqui, certo? Já colocamos o roux, colocamos o fundo lá no passo a passo, colocamos o mirepoix e colocamos o sachê d'épices. Agora, 1 hora em fogo simmer, né? Ou seja, não pode levantar fervura. Vai estar aqui, então, reduzindo aí por 1 hora e vai estar pronto o nosso molho espanhol. Só que tem uma diferença. Além do bol com água e escumadeira aqui para a gente escumar, porque vai ser necessário também, igual o fundo, tá? Nós vamos o quê? Ou com pincel de silicone ou com um pano com a ponta úmida. Nós vamos sempre limpar a borda da panela, tá? Porque conforme ele vai reduzindo, deixa eu pegar bem aqui para vocês. Conforme ele vai reduzindo, esse molho também vai criando uma crosta aqui
na superfície, né, onde termina o molho e como foi essa panela. Então, conforme a água vai reduzindo, ele vai criando uma crosta ali. Nós não podemos deixar aquela crosta queimar e amargar o nosso fundo. Então, isso é algo típico de molhos com redução, tá? Então, água fria, tanto para limpar quanto também para controlar a temperatura dessa superfície aqui. Então, o mais próximo que você consegue chegar do molho, você sempre vai limpando, certo? Nunca deixe tostar, nunca deixe, né, criar alguma sujidade aqui, como se você estivesse passando uma esponja mesmo aqui. Poderia ser um pincel de silicone, é melhor ainda, você tem um controle melhor. O risco de se queimar é menor, cuidado para não se queimar, tá? Então, sempre limpando toda a borda da panela. Então, como é 1 hora só, não é muito longo o período, a cada 15 minutos, 10 minutos, você vem aqui e vai limpando a borda da panela, tá? E escumando também quando necessário. Então, 1 hora aí de redução. Então, o pessoal continua aqui com o nosso molho espanhol, né? Ele está aqui já há 10 minutos, escumando esse nosso molho e limpando, né, a panela quando necessário. Uma observação aqui é que eu comecei a ter problema com fervura, ele começou a querer ferver, e o que eu fiz? Eu retirei a grade aqui dessa parte do meu fogão e olha só, aqui eu empilhei, né, eu coloquei uma grade em cima da outra, de maneira com que ele ficasse mais afastado da boca do fogão, certo? Vocês podem fazer isso aí na casa de vocês também, só tomem todo o cuidado do mundo, né? Para que ele está bem estável, né? Ele não vai cair, não vai mexer, mas preciso que vocês tomem cuidado para que realmente quando forem fazer isso aí, certo? Mas é uma dica aí, se vocês estiverem tendo problema com fervura, não tiverem conseguir manter ele em temperatura aí abaixo dos 90 graus. Pessoal, então depois de 1 hora chegamos ao fim aqui, né? Nosso molho espanhol está praticamente pronto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, né, retirar aqui com a escumadeira um pouco desse mirepoix e depois vamos peneirar igualzinho a gente fez lá com o nosso fundo. Aqui então a gente está peneirando nosso molho espanhol, né? Estou peneirando aqui peneira e camada dupla de Perfex, né? Eu dobrei o Perfex ao meio. Esses Perfex depois vocês podem lavar e reutilizar, tá? Não tem problema nenhum também. Eu normalmente reutilizo para fazer até filtragem mesmo, tá? Então vou colocando aqui, reparem, ó, a cor já mudou completamente, não é mais aquela mesma cor do fundo, né? Já, olha só, ele não está espesso ao ponto de um molho bechamel ou molho, mas ele já está muito mais denso do que quando era um fundo, certo? Mas como eu falei para vocês, normalmente o molho espanhol, lembra, ele é um molho mãe, um molho base, ele vai servir muito mais como base para outros molhos do que um molho propriamente dito. E é isso que a gente vai fazer com ele agora, né? Nós vamos filtrar, né, todo ele aqui, vamos lavar a panela e vamos dar início ao nosso molho demi-glace. Então, gente, vamos lá. Aqui eu tenho o meu fundo escuro, né? Aqueles 500 ml que a gente guardou. Olha só a diferença dele já para o nosso molho espanhol. Aqui eu tenho o nosso molho espanhol já resfriado e desengordurado. Tá? Já retirei toda a gordura dele. Então fiz ele, geladeira, resfriei, desengordurei. Né? E aqui aqueles 500 ml lá de fundo. Lembra? Nós tínhamos 2,5 litros de fundo. Nós reservamos 1 litro para fazer o jus. Pegamos 1 litro para fazer o espanhol e reservamos o outro meio litro, certo? O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer o demi-glace, né? A partir desse espanhol. E como que a gente faz o demi-glace? É simples. Pegamos o nosso molho espanhol, vamos colocar aqui aquele meio litro de fundo escuro. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai reduzir. Como? Vamos reduzir isso pela metade, tá? Então temos que reduzir visualmente pela metade para que a gente tenha nosso demi-glace, perfeito? Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Vamos a fogo,
né? Fogo baixo, sempre zimmer, sem fervura, e vamos deixar reduzir aí, vai mais ou menos 1h30 a 2 horas para que a gente reduza toda essa quantidade aqui de demi-glace. E sempre o que? Limpando as bordas da panela. Agora vai reduzir bastante, é muito necessário que a gente sempre limpe as bordas da panela, perfeito? Então aqui estamos no fogo, né? Fogo baixo, continuo utilizando aquela técnica de suspender a grade ali, certo? E aqui está nosso molho espanhol com aquele meio litro de fundo, né? E agora a gente vai reduzir metade dessa quantidade, a gente vai terminar aí com mais ou menos uns 550, 600 ml, porque já reduziu, né? Aquele 1 litro já não é mais 1 litro. Então a gente vai terminar mais ou menos com uns 500 ml aí de demi-glace, certo? Aqui meu bowl com água, com pano, para que eu sempre esteja limpando a borda da panela. Daqui mais ou menos meia hora eu volto para mostrar para vocês como é que tá. Pessoal, então voltando aqui já na parte final, né? Toda a redução, fiz toda a redução aí do nosso demi-glace, certo? Demorou mais ou menos aí 2 horas para acontecer toda a redução, tá? Eu já estou finalizando esse vídeo agora no outro dia. Ontem já estava bem tarde, estava bem cansado, então basicamente eu só recolhi, né? Só filtrei o nosso molho ali, passei por uma peneira e guardei aqui nessa vasilha aqui, né, de vidro, né, e levei à geladeira. Inclusive, ideia clara, como tem espessante, como tem ligações aqui, como tem colágeno, ele endureceu, né, e agora eu tive que esquentar ele novamente para conseguir mostrar para vocês, tá? Então, na realidade, esse vídeo agora já é no outro dia, né, porque ontem já era quase para mais de meia-noite quando eu fui finalizar. Então, inclusive eu tirei ele agora porque para demonstrar para vocês como ficou e também porque eu vou utilizá-lo, né? Eu vou fazer uma lasanha com ele, né? Essa aí eu não vou filmar, essa lasanha eu vou ficar para mim, tá? Mas olha só como que ele ficou, né? Então reduziu pela metade, lembra que eu falei para vocês que tinha que reduzir pela metade. Veja que ele tá um ponto de fio, né? Ó, ele começa a pingar basicamente só no final. Aí eu basicamente esquentei ele. Quando ele está pronto agora, inclusive, ele é um molho muito concentrado, né? Você, quando vai fazer um empratamento, alguma coisa com esse molho aqui, você vai utilizar no máximo, assim, uma colher de sopa ou 2, dependendo do tamanho do teu empratamento, né? Vou até colocar aqui num branco aqui para vocês terem uma ideia de como que ele fica, né? Só aqui para vocês terem uma ideia de como que o molho fica, ó. Certo? Então, só para vocês terem uma comparação, vocês até podem ver no vídeo anterior, olha como que ele está aqui, ó, virando para um lado aqui, virando para o outro, né? O famoso ponto na P, né? A gente passa o dedo aí, a barreira estabiliza. Então, assim, só para a gente saber uma coisa, né? Que ele é um molho extremamente concentrado. Inclusive, uma das dicas que eu dou para vocês é até utilizar ele também como um caldo de carne. Aqui ele já não é mais um fundo, ele já está mais condimentado, ele pode até ser levado como... Então vocês podem separar eles em forminha de gelo e utilizar quando vocês querem realçar esse sabor realmente, tá? Tomem cuidado aí, porque por ser realmente um sabor muito concentrado. Aqui vocês poderiam também, nessa etapa de redução, aqui ter colocado um vinho, ter feito lá naquela etapa onde a gente começou a fazer o mirepoix espanhol, em vez de ter deglaciado com o caldo, poderia ter deglaciado com vinho tinto, por exemplo. Aí já não seria, claro, demi-glace, já seria outro molho, já seria rôti, né? Teria outras características. Mas só para a gente entender que nós temos caminhos que vão nos levar para vários tipos de molho a partir do espanhol. Por isso que o espanhol é um molho base, é um molho mãe, né? E o demi-glace é só uma dessas opções, né? Aqui eu teria ainda várias. Aí vocês podem perguntar, professor, já colocou sal, já colocou algum tempero? Não coloquei nada, né? Porque agora, lembrem, ele continua sendo ainda um molho, uma base, né? E vai ser agora, sempre na finalização de algum prato, que agora sim eu vou acertar sal, vou colocar tempero, uma pimenta do reino a mais, né? Algum tipo de tempero aqui para condimentar mais o meu molho, certo? Então, como eu vou fazer uma lasanha, como eu falei para vocês, ele vai servir como base. Agora sim, eu vou fazer uma carne, eu vou incorporar ele na carne, né? Até como ele é muito concentrado, provavelmente eu vou usar só metade, outra metade eu vou congelar. Tá? Mas então, aqui é o nosso demi-glace já espessado, né? Já reduzido. A partir daqui é infinito aí as formas que vocês podem usar. Obviamente, por ser um molho escuro, é um molho que vai combinar mais com carnes, mais do que com peixes.
né? Carnes, normalmente carnes de porco ou carnes realmente bovinas, né? Frango e peixes, aí ele já vai matar um pouco o sabor, mas tudo é possível, podemos, né? Ele, por ser um molho que ele é gorduroso, ele tem uma capacidade de gordura considerável, então ele também combina muito com cítricos, né? A gente ter uma finalização com cítricos também é muito importante. Mas tá aí, façam, né, qualquer coisa, o que vocês quiserem na casa de vocês agora, criem, provem, né? O ideal não é eu indicar uma receita para vocês, e sim vocês provarem das mais variadas formas, né? Como eu falei, só tomem cuidado, que ele é um molho super concentrado, super forte. Assim, não é um molho que eu vou indicar, por exemplo, para vocês fazer uma macarronada, né? E incorporar esse molho nessa macarronada. Não, eu faria tipo um molho para você de repente finalizar, faz um ragu de carne e daí o demi-glace meio que finaliza esse ragu de carne por cima, então você tem aquele aroma, porque ele tem um aroma muito presente de carne, muito particular, né? Então só tomem cuidado. A partir disso, vocês, eu sempre digo, né? A gastronomia tem muito de sensibilidade. Então vocês também, ao provar, ao sentir, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Que tem que tomar cuidado com a quantidade do demi-glace que se usa. Por ele ser muito concentrado, se você coloca muito, né, acaba afetando o sabor do teu prato e também ele acaba roubando o sabor de todo o restante do prato. Certo? Nosso próximo vídeo, então, é com o Ju. Já é outro preparo com aqueles 1 litro lá que sobrou da geladeira do nosso fundo escuro ainda. Certo, gente? Até mais.